oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Queridos amigos da Seitonaye, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estar participando desse programa Domingo da Seitonaye, que é transmitido pelo canal oficial da Seitonaye no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. É uma honra, uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Me chamo Maria Lucivalda Batista Bank, como está aqui embaixo, mas os meus amigos costumam me chamar de Lucy Bank. Então, eu estou muito contente, muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade, para que a gente possa estudar mais um pouco essa verdade, homem, filho de Deus. Né? O professor Masaharu Taniguchi nos deixou esse ensinamento, e todos nós que conhecemos esse ensinamento, praticamos, vivemos esse ensinamento na nossa vida, nós sabemos dos benefícios que nós temos. Então, comigo também não foi diferente. 25 anos, mais ou menos, que eu conheci a Seitonaye, que eu cheguei na Seitonaye, e o encanto foi de imediato, logicamente, né? O amor foi amor à primeira vista por ensinamento. Então, o professor Masaharu Taniguchi nos fala que esse ensinamento, na verdade, se ele é aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida prática, ele extrai de nós a nossa capacidade infinita. Todos nós temos essa capacidade como filhos de Deus. Nós precisamos extrair, precisamos fazer com que isso venha realmente a se manifestar nas nossas vidas, trazendo alegria, trazendo felicidade, prosperidade, viver uma vida realmente plena de filho de Deus, né? Então, logo que nós chegamos na Seitonaye, o encanto foi realmente grande, porque nós tivemos a satisfação de ter a literatura da Seitonaye à nossa disposição. Né? Quem me conhece sabe que eu sou, vamos dizer assim, fã número 1. Eu nunca começo um estudo sem primeiro passar pelo prefácio. Né? Prefácio dos livros da Seitonaye, eles são, todos eles, né? Grandiosas lições. Então, na Verdade da Vida, volume 27, né? No prefácio da Vida, volume 27, o professor Masaharu nos chama a atenção a respeito da Seitonaye. Seitonaye é uma religião alegre, religião somente de pensamentos positivos, somente que nos traz boas novas, né? Então, esse prefácio do livro foi um dos primeiros contatos que eu tive, e aqui ele fala assim: pregamos uma religião extremamente positiva e alegre, de otimismo absoluto, admitindo como existência verdadeira unicamente Deus. Deus e a luz de Deus, o reino de Deus. E todas as pessoas que praticam realmente, que seguem esse ensinamento, têm suas vidas modificadas. E ele fala assim, os motivos para que aconteça isso, exatamente as verdades que nós pregamos,
através da Seitinoye. Eliminação do sentimento de culpa. Então, na verdade, a Seitinoye, a primeira coisa que ela faz quando nós chegamos e tomamos conhecimento desse ensinamento, ela nos liberta, solta as nossas amarras, né? Até que a gente chegou aqui, eu, por exemplo, me considerava simplesmente corpo carnal, uma matéria que mais dia, menos dia, ia acabar e não tinha, vamos dizer assim, grandes valores, né? Mas a Seitinoye elimina esse sentimento de culpa, ela tira, sabe, de nós a ideia do pecado, ela tira de nós a ideia de que nós somos filhos desse pecado. E como nós conseguimos nos libertar dessa amarra do pecado, nós não precisamos sofrer, nós não precisamos atrair para as nossas vidas situações e coisas que venham nos trazer a autopunição. Então, nós podemos ser felizes, sim. Nós nascemos, na verdade, para ser felizes, né? É o que diz o professor Masaharu Taniguchi nesse prefácio do livro Verdade da Vida, volume 27. Então, Seitinoye nos liberta. E a felicidade, ela vem a nós como uma dádiva de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Por isso, a nossa vida precisa, aqui mesmo, como nós estamos, manifestar cada dia mais essa perfeição. Nosso tema de hoje é um tema maravilhoso. Nós estamos estudando o livro Para Realizar o Amor e Oração, professor Seiichi Taniguchi. Nós vamos estudar hoje o capítulo, deixa eu pegar aqui para vocês, capítulo 21, aqui fala vida, entusiasmo e felicidade. Nós vamos falar mais, vamos dizer assim, vamos focar mais na felicidade hoje, no tema felicidade, porque na verdade só existe felicidade se tiver vida e se tiver entusiasmo, senão não haverá felicidade. Então, felicidade, na verdade, vai ser o nosso tema base hoje, nós vamos focar nele, e eu gostaria de começar com vocês aqui esse tema de felicidade, citando mais um livro, que eu costumo sempre, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estudo, pegar esse livro, que eu acho ele maravilhoso. Você será salvo infalivelmente. Esse livro, o autor dele, o professor Fujiwara, ele começa, esse tópico que eu vou trazer aqui para vocês, ele está na página 70, e ele começa fazendo assim uma pergunta bastante intrigante, para que a gente realmente reflita nas nossas vidas, né? Ele pergunta assim, nesse momento, você é feliz? Olha só, nesse momento você é feliz? E ele desenvolve o tema assim, ele fala, todo ser humano, na verdade, busca a felicidade, deseja ser feliz. Todo ser humano deseja ser feliz, todos nós desejamos. A nossa busca maior, realmente, é para a felicidade, sobre a felicidade, né? Então, ele questiona aqui assim, se essa busca, se o que nós desejamos, toda a humanidade deseja é a felicidade, por que até hoje muitas pessoas ainda sofrem com doença, com falta, com carências de um modo geral, desarmonias, e toda série de coisas, né, que a gente vê acontecendo por aí? Ele pergunta por que isso, se é a felicidade que a humanidade sempre buscou, se é aquilo que nós mais almejamos é a felicidade. E ele continua assim, na verdade, a história da humanidade consiste exatamente na busca dessa felicidade. Os nossos antepassados, tudo que eles nos deixaram, tudo que eles fizeram foi exatamente em busca de uma vida melhor, de uma vida mais plena, uma vida mais feliz. O que nós temos hoje de conforto, a civilização, de um modo geral, hoje em dia, ela é o reflexo dessa busca dos nossos antepassados pela felicidade. Então, ele continua falando assim, ó, a civilização atual é o fruto do esforço de toda a humanidade na perseguição da felicidade. Assim, aquilo que a humanidade deseja se resume numa só palavra, felicidade. Se resume simplesmente nisso. E aí, ele continua, então, aquela pergunta intrigante. Então, diz ele aqui, apesar de ser a felicidade o que todos desejam obter, ainda que haja algumas diferenças na questão do que é que vai me fazer feliz, varia às vezes de pessoa para pessoa isso, né? Quantas pessoas existem, diz ele, neste mundo, que se a gente perguntar de repente assim, nesse momento você é feliz? E aí ele continua, a maioria responde que não pode realmente afirmar que é feliz, plenamente feliz. Somente uma pequena parte, diz ele, por volta de 30%, vai dizer assim, sou feliz mais ou menos.
ou sou feliz, mas somente 10% das pessoas afirmam categoricamente que são felizes. Apenas 10%. É bastante significativo isso, né, gente? Apenas 10% das pessoas, da humanidade toda, se considera plenamente feliz. E aí, o professor Fujiwara continua: devemos perceber que alguma coisa está errada. A civilização atual, que todos edificaram com esforço, perseguindo a felicidade, está em vários setores, apresentando aspectos longe de ser feliz. Infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje, na nossa atualidade, né? Ele nos fala que, na verdade, todo esse esforço que nós, obviamente, reconhecemos dos nossos antepassados, das pessoas que nos antecederam, nos trouxeram realmente conforto, nos trouxeram uma vida mais, vamos dizer assim, materialmente mais abundante, nos trouxeram, enfim, tudo que nós usufruímos hoje realmente foi em decorrência desse esforço dos que vieram antes da gente. Mas, infelizmente, esse progresso, né, esses benefícios, eles se encaminharam muito, né, de uma forma, vamos dizer assim, focada somente na parte material. Então, nós esquecemos da parte espiritual. Aí vem a Seitiloye nos trazer essa boa nova, que o homem não é simplesmente essa matéria, esse corpo carnal. O homem não é um ser insignificante. Nós somos a própria vida de Deus, né? Que se manifestou aqui agora com a missão de fazer com que se manifeste aqui na face da terra o reino do céu, de amor mútuo e cooperação. E aí, quando nós começamos realmente a entender esse processo do que é felicidade, nós vamos, vamos dizer assim, sedimentando dentro de nós cada vez mais essa fé, de que nós, como seres espirituais, como filhos de Deus, nós merecemos uma vida feliz, merecemos uma vida plena, né? Então, como eu falei para vocês, eu amo prefácio de livros, né? Então, peguei aqui o prefácio da Verdade da Vida, volume 36. Interessante que aqui ele fala que teorias sobre a felicidade existem muitas, sempre existiram teorias. Tem pessoas, por exemplo, que acham que ser feliz, a felicidade, está na posse de bens materiais, né? Então, bens materiais, prazeres físicos. Já tem outras pessoas que acham que seriam mais felizes se pudessem ter uma vida mais reclusa, uma vida só de contemplação, uma vida, né, mais retirada. Mas o mestre aqui nesse prefácio do livro volume 36, aliás, quero falar mais um pouquinho para vocês da Verdade da Vida, volume 36, porque é assim, de toda a coleção da Verdade da Vida, gente, esse livro, Verdade da Vida, volume 36, ele é um dos mais interessantes. Para mim, pelo menos, ele é um dos mais interessantes, porque aqui ele fala de adequação, aqui ele fala o porquê que nós temos nas nossas vidas uma coisa chamada lei da atração. Muito legal isso aqui, essa explicação que o mestre dá aqui sobre o porquê que nós atraímos aquilo que é de acordo com a nossa vibração, porque que nós atraímos com a nossa mente as coisas que exatamente na mesma frequência. Então, essa é Verdade da Vida, volume 36, ele fala sobre isso. Mas então, como a gente estava falando no prefácio, nós estamos falando exatamente os conceitos de felicidade, né? Então, se eu acho, por exemplo, que para eu ser feliz eu preciso ter bens materiais em abundância, na verdade, como nós entendemos o processo, como funciona a lei da atração, lógico que as pessoas à minha volta também vão querer progredir, vão querer cada vez mais acumular, enfim, eles vão estar na mesma sintonia que eu. E a gente vai acabar disputando entre nós algo que é, na verdade, finito, porque nós estamos falando de bens materiais. E tudo que é material tem o seu limite, é finito, né? Então, nós acabamos disputando, nós acabamos, vamos dizer assim, criando uma situação não de felicidade, muito pelo contrário, uma situação de sofrimento mesmo. Quando a pessoa pensa, por exemplo, que a felicidade está somente nos prazeres, né, nos prazeres físicos, também isso não traz felicidade, porque por mais que a pessoa sinta um prazer momentâneo, uma felicidade momentânea, aquilo passa, aquilo é muito efêmero, aquilo não tem realmente substância. Acaba que a pessoa, na sua vida, a sua busca
acaba sendo uma coisa em vão. Ela não consegue realmente a felicidade. E aí você se retirar numa montanha, e você se isolar do mundo, realmente, talvez não traga essa felicidade que você está pensando, porque isso não vai te trazer, na verdade, um progresso para a vida prática. Você vai estar, lógico, fazendo aquilo que você acha que é bom para você, mas aquilo que você está buscando, que é a felicidade, talvez você não encontre. Porque a felicidade nós encontramos, disse o professor Masaharu Taniguchi, exatamente no convívio, né, no meio das pessoas. Ele diz que os grandes santos estão no meio das pessoas e os pequenos santos estão retirados. Então, sobre felicidade, nós temos vários conceitos, nós temos várias teorias, mas a Seitinoye nos traz uma terceira opção. Uma terceira opção. E aqui, então, é onde ele fala exatamente isso. O terceiro caminho é o espiritual. Um espiritualismo positivo, logicamente, né? Que não incorre novamente, não incorre, na verdade, como ele fala, no isolamento, que nós não utilizamos, vamos dizer assim, de subterfúgios, vamos dizer assim, de ideias, né, materialistas, mas esse positivismo que faz com que a gente acredite que somente coisas boas acontecem nas nossas vidas. Então, ele fala assim, o espiritualismo positivo que não incorre no isolamento, que utiliza as leis da mente e vai expandindo o domínio da felicidade material e física, mantendo a harmonia com o mundo. Mas nos alerta o professor Masaharu Taniguchi aqui em seguida, que foi isso que eu achei muito interessante. Mas se esse terceiro caminho da teoria da felicidade ficar estacionado no nível teórico, sem conseguir concretizar a felicidade na vida prática, não passará de mera teoria acadêmica. E é o que nós não queremos. É o que nós não queremos, na verdade. Porque enquanto a gente estiver simplesmente na teoria, a gente estiver simplesmente vamos dizer assim, a nível de raciocínio, a nível de consciente, nós não estamos realmente com essa felicidade plena, né? Com essa felicidade que todos nós buscamos, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi nos deixa isso em vários lugares da sua literatura, que a felicidade, na verdade, ela não vem de algum lugar, ela não vem de algo de fora, ela precisa estar dentro de nós. A felicidade, ela precisa nascer, ela precisa brotar do nosso interior, sabe, da nossa alma, né? da nossa vida. Então, não é buscar a felicidade fora, é fazer com que aquilo que a gente vive hoje nos torne plenos, nos torne completos, nos torne felizes, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi deixa tudo isso para nós, nessa literatura maravilhosa que nós temos à disposição. Ele fala assim, na verdade, a felicidade, ela não pode existir num mundo onde as pessoas vivam com a mente atormentada. Então, a religião, a Seitinoye como religião alegre, é a primeira coisa que ela faz. O primeiro efeito que nós temos no contato com esse ensinamento é exatamente essa paz, essa tranquilidade. Claro que a gente tem desafios, claro que a gente tem a nossa vida como qualquer outra pessoa, temos desafios, temos coisas a superar. Mas a maneira como nós encaramos isso é que é diferente. A maneira como você olha o mundo, como você avalia todas essas situações, é que é diferente. Então, ele fala assim, a felicidade não pode existir no mundo onde as pessoas vivem com a mente atormentada, com a mente receosa, temerosa, sabe? Onde a gente vive com medo e temendo o mundo como se o mundo fosse uma coisa, vamos dizer assim, que nos ameaçasse, né? Então, a felicidade provém da paz espiritual. E somente uma crença verdadeira, somente um ensinamento grandioso como a Seitinoye pode trazer essa paz verdadeira, pode trazer essa tranquilidade, pode trazer realmente essa certeza de que o mundo criado por Deus, sabe? E o mundo que Deus deixou para nós, seus filhos, é um mundo de alegria, é um mundo de paz, é um mundo de tranquilidade, né? E ele continua falando aqui, e sentimos paz espiritual quando nós estamos satisfeitos com as bênçãos que estamos recebendo no presente momento.
Então, reconhecer essas dádivas, agradecer essas dádivas, sabe, a nossa família, a nossa vida, nossa saúde, tudo aquilo que nós usufruímos, nada do que nós temos é nosso de verdade. Nós recebemos essas dádivas de Deus, né? Muitas vezes a gente esquece tudo aquilo que a gente tem, a gente foca naquilo que, de repente, a gente acha que está faltando. Então, essa falta de reconhecer, essa falta de gratidão, ela não traz essa verdadeira paz, essa verdadeira tranquilidade. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele continua falando aqui para a gente. Quando o ser humano aceita com alegria e gratidão a situação atual como missão recebida de Deus, ele manifesta a sua capacidade e consegue realmente se tornar feliz. Então, vamos reconhecer todas as dádivas que a gente recebe todos os dias. Deus nos deixou um mundo maravilhoso, nos deixou pessoas maravilhosas. Quanto mais a gente tiver realmente isso como presente nas nossas vidas, mais tranquilidade, mais paz nós vamos realmente manifestar, né? Então, essa literatura da Seitian realmente faz diferença nas nossas vidas, né? Agora, entrando no nosso livro-texto, na página 285, professor Seiichi Taniguchi foi o autor desse livro que nós estamos estudando. Ele fala assim: entretanto, nós não estamos buscando uma simples paz e felicidade conceitual, não somente teórica, não somente nos livros, mas viver isso, experienciar isso no dia a dia, com a família, sabe, na profissão, aonde você estiver, você precisa fazer diferente, você precisa ter esse brilho no olhar, você precisa ter, sabe, essa atmosfera que faz com que as pessoas digam assim, o que você tem de diferente, né? Então, continuando aqui, ele fala assim, não devemos buscar simplesmente uma paz e uma felicidade conceitual. O que nós necessitamos, na verdade, não é uma sensação de felicidade, não é algo passageiro, como a gente tem muitas vezes nas nossas vidas, momentos felizes. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela felicidade que você emana de todo o seu ser, emana da sua alma. Então, o que necessitamos não é uma sensação de felicidade obtida por quem está entorpecido. É uma felicidade mais concreta e palpitante. Não é uma ilusão que exista somente no mundo do pensamento. Não é somente uma sensação de felicidade, mas algo verdadeiro e inabalável. Nada vai toldar a sua mente, nada vai toldar a sua fé, nada vai te trazer temor no teu coração. Você está tranquilo, você está pleno e você está em paz, quando você realmente entende o ensinamento da Seitian. Então, a paz existe, de fato, diz o professor Seiichi Taniguchi. E nós expressamos a felicidade que já existe verdadeiramente. Expressar é manifestar em vibrações, diz o professor. Em outras palavras, é ação. A paz só vem por meio da ação. E essa ação consiste em realizar o amor. Aí que está o pulo do gato. A ação consiste em realizar o amor. Para isso que nós viemos. Essa é a nossa missão. Manifestar na face da terra o reino de Deus, de amor mútuo e cooperação. Quando nós começamos a realmente colocar a nossa vida nessa direção, nós vamos ver que a felicidade, ela vem como naturalmente. Achei muito interessante isso que ele falou aqui agora. Quando cada gesto, cada passo nosso se tornar a personificação do amor, nossos objetivos, nossa felicidade, nossa saúde, dos nossos familiares, todas as pessoas que nós amamos, ela se realiza, ela se concretiza com certeza absoluta, né? E para exemplificar isso, o professor nos traz aqui a história de Margot. Essa história, ela foi publicada a primeira vez numa revista chamada Unity. Acho que é isso que chama, Unity. Então, a Margot, ela passou por várias experiências bastante dolorosas. Ele conta aqui que ela perdeu o pai dela
acho que foi num acidente de carro, isso mesmo, perdeu o pai num acidente de carro. O irmão dela, o único irmão dela que ela tinha, faleceu na guerra, e o namorado dela também. Depois que acabou a guerra, se descobriu que ele também tinha falecido, que ele tinha morrido numa prisão do Japão, né? E a Margot, então, com todos esse sofrimento, ela perdeu totalmente a esperança na vida, diz o professor, e passou a negar a existência de Deus. Resumindo, ela passou a amaldiçoar a vida. Então, ela estava nessa situação, foi conversar com o Dr. Hudson, e ele, então, esse Dr. Hudson, deu vários conselhos para Margot, né? Falou sobre a Bíblia, sobre o ensinamento de Jesus, enfim, vários conselhos. Mas quando a gente está com nossa mente muito atribulada, a gente não escuta, sabe? A gente não ouve, a gente não aceita. E foi exatamente essa situação da Margot. Ela simplesmente estava fechada, ela estava, sabe, com o coração endurecido realmente. Ela não acreditava mais em nada. Culpava Deus pelo sofrimento dela. Achava que Deus era injusto, que Deus não deveria, né, ter feito com que ela perdesse, assim, em seguida, todos os seus entes queridos, né? Mas uma coisa o Dr. Lutz conseguiu convencer a Margot, que ela tomasse alguma atitude, que ela fizesse alguma coisa, enfim, que ela trabalhasse em prol das outras pessoas, né? E aí a Margot, então, começou, já por sugestão do Dr. Hudson, ela foi num hospital e trouxe para a casa dela uma menina que estava, né, em tratamento, né, no hospital, e que não tinha ninguém, não tinha família naquela localidade, precisava ainda, né, apesar de já estar se restabelecendo, precisava ainda de alguns cuidados, e a Margot levou ela para casa, então, cuidou, alimentou, enfim, essa menina ficou um mês com ela, né? No início, o professor conta aqui no livro, ela fez isso, assim, sem muita vontade, sabe, sem muito entusiasmo, mas o tempo foi passando, ela foi vendo a melhora dessa menina que ela tinha levado para casa, né? E foi aos poucos. Ele conta que Margot sentiu que os sofrimentos de até então estavam se dissipando pouco a pouco. Quer dizer, na verdade, é aquilo que a gente costuma falar, né? Enquanto a gente está focado somente na gente, enquanto a gente está focado somente em nós mesmos, que a gente não consegue levantar os olhos e olhar a nossa volta, olhar a nossa frente, as pessoas que estão ali do nosso lado, enquanto a gente está simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo, como a gente costuma falar, a vida realmente não tem sentido. Hoje nós vemos, infelizmente, uma situação onde muitas pessoas passam, né? Por situação de depressão, sofrimento, até casos mais graves, onde as pessoas tentam suicídio. Mas o que é isso? Na verdade, talvez faltou esse olhar para o outro, né? Esse estender a mão para o outro, esquecer um pouco de si mesmo, né? Olhar na sua frente e ver que à nossa volta nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos ajudar bastante, né? Então a Margot sentiu que os sofrimentos que ela tinha até então foram pouco a pouco se dissipando. E aí, então, quando essa menina foi embora, ela já tinha sentido essa diferença, logicamente, sem se aperceber, logicamente, a dor foi passando aos poucos, né? E aí ela começou, então, essa menina foi embora, ficou um mês na casa dela, ela foi, então, procurar mais pessoas no hospital. Aí levou para casa uma mãe com 2 crianças, cuidou também dessa mãe, das crianças durante algum tempo. Quando elas foram embora, outro hóspede veio para a casa dela, e nesse caso, então, ele conta aqui que era um jovem soldado, que após passar por muitos sofrimentos na guerra, tinha tentado suicídio. Então, Margot cuidou dele, e quando ele saiu, ele tinha recuperado não somente a saúde física, como a saúde mental. Voltou a viver uma vida normal, né? E depois disso, depois que ele foi embora, ele conta que, posteriormente, essa pessoa, esse moço, todas as tardes de domingo, ele visitava Margot para conversar, para bater papo somente, né?
Levou também para a casa dela um menino de 12, 13 anos, mais ou menos, que tinha sido criado pelos tios. E não se sabe bem exatamente por quê. Os tios achavam que ele era não era muito inteligente, que não tinha talento, não tinha capacidade, enfim. E a Margot, convivendo com ele o tempo que ele ficou na casa dela, descobriu que muito pelo contrário, era uma criança extremamente sensível, né, com talentos incríveis. E ajudou também esse menino, né? Enfim, né, gente, na verdade, depois de ajudar todas essas pessoas, a Margot, então, não conseguia mais parar, na verdade, né? Porque o que acontece? Quando você promove, quando alguma das suas ações, algo que você faz, leva felicidade para as outras pessoas, logicamente essas pessoas recebem esse benefício, vibram, elas se sentem felizes, ela vibra essa felicidade. Quando ela vibra essa felicidade, você capta essa vibração, né? Você que doou, você que fez, você que ajudou, você capta essa vibração. E essa vibração faz com que você se sinta feliz. Eu costumo falar que a felicidade, na verdade, ela vicia, sabe? Ela vicia, porque você faz, a pessoa vibra de felicidade, né, de gratidão, você recebe essa vibração, e aí a ciência explica, né, que a gente, na verdade, nessa troca, nós fazemos com que o hormônio da felicidade, sabe, o hormônio da felicidade, ele venha em maior número, sabe, ele vem em maior quantidade. Então, quando você recebe essa vibração, você se sente feliz, você quer mais ainda. Aí você vai buscar fazer a felicidade de mais pessoas. Quanto mais você faz a felicidade de mais pessoas, mais você recebe, mais você vibra e mais felicidade você sente. Por isso que eu costumo falar, gente, precisa tomar bastante cuidado, porque isso realmente vicia, tá? Quando você começa a sentir isso, você não consegue mais parar. E foi o que aconteceu aqui com a Margot, né? Então, Margot decidiu continuar recebendo hóspedes na sua casa. Hoje, não consegue mais deixar de fazer isso. Ela conheceu a alegria de servir ao próximo. Ela conheceu a alegria alegria de servir ao próximo. Isso faz parte da obra de Deus, e ela tem a alegria de participar dessa obra dele e não consegue mais deixar de realizar essa tarefa. Sem se dar conta, ela havia superado totalmente o desespero e a desilusão que a fizera amaldiçoar a vida. Então, é tão simples, é tão fácil, e a gente muitas vezes se debate, a gente muitas vezes, sabe, se desarmoniza, a gente muitas vezes sofre procurando essa felicidade. E ela está bem exatamente na nossa frente. Ela está muito perto de nós. Basta que a gente realmente tenha esse olhar, tenha realmente essa ação de ver o outro. Quais são as suas necessidades? O que eu posso fazer para que ele seja mais feliz? O que eu posso fazer para que realmente a vida dele vibre, para que ele se sinta vamos dizer assim, melhor, para que a vida dele seja uma vida mais tranquila. O que eu posso fazer? Às vezes coisas simples, não precisam coisas complicadas, não precisam grandes coisas. Mas se a gente estiver atento, se a gente realmente tiver isso, sabe, entender o processo, como que eu manifesto cada vez mais essa alegria de servir o próximo. Estando atento, sabe, às oportunidades. Oportunidade vai ter sempre. Vai ter sempre alguém que vai te dar essa oportunidade de você ajudar, de você fazer algo por ele. Então, basta que você esteja atento, basta que você queira realmente, sabe, fazer isso, servir de alguma forma, fazer algo para que o outro seja feliz. Pode ser um presente, pode ser um agrado, pode ser uma palavra de incentivo, não importa o que seja. Mas se você estiver atento, a oportunidade está sempre, sempre, sempre aparecendo, né? Então, o professor continua aqui, falando sobre de onde vem a felicidade. Então, de onde vem a felicidade? Ele fala assim, mesmo que um sentimento negativo, que a razão não consegue controlar,
ele é infalivelmente superado por meio de atitudes altruístas. Quando você deixa de olhar para o próprio umbigo, quando você deixa de olhar simplesmente para você, quando você deixa de olhar simplesmente aquilo que é do seu agrado, quando você realmente olha para o outro, quando você escuta o outro, quando você vê o outro na sua frente, quando você dá realmente esse passo, então, mesmo que haja um sentimento negativo, ele é superado, com certeza. Então, vemos tais exemplos em todos os lugares do mundo. Isso demonstra que a ação é vida. Nesse caso, a ação é aquele que engloba toda a vida cotidiana. Felicidade é semelhante a um líquido que flui das suas ações. Não é algo teórico, não é simplesmente um conceito, não é somente o que está no livro, é a vivência disso, é a experiência do dia a dia, sabe? Uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, um elogio, um ajudar uma pessoa, de alguma forma, veja as necessidades dele. Sempre que tem alguém que a gente está podendo ajudar. Ajudar não é somente ajudar com coisas materiais, muito pelo contrário. Ajudar, nós podemos ajudar de várias formas. Agora, é importante que você tenha cuidado de, vamos dizer assim, não invadir o espaço, né? Não se intrometer na vida dos outros, como a gente costuma falar, né? Você quer ajudar, ótimo, mas observe onde você pode estar realmente ajudando, de que forma que você pode estar ajudando, né? Então, ele continua assim: uma ação pode inicialmente não vir acompanhada, quer dizer, essa ação de ajudar, essa ação de fazer algo pelo outro, pode ser que no momento, inicialmente, ela não venha acompanhada de qualquer entusiasmo, como foi o caso da Margot. Na verdade, ela não, sabe, ela não tinha realmente a ideia, né? Ela foi seguindo os conselhos do Dr. Rhodes, foi, vamos dizer assim, acolher, ajudar essas pessoas na casa dela, mas no início aquilo para ela não tinha grandes significados. Mas à medida que forem realizando, nascerá gradualmente o entusiasmo. É aquilo que eu falei. Só precisa ter esse cuidado, porque realmente, quanto mais você fizer, quanto mais o outro vibrar felicidade, mais você vai receber essa vibração, mais você vai ficar feliz. E quanto você sente essa felicidade, você quer repetir, você quer mais felicidade, você quer sentir aquela sensação novamente. Nós que somos líderes, nós que trabalhamos pelo movimento de iluminação da humanidade, a gente vive isso muitas vezes no nosso dia a dia, sabe? Às vezes é uma pessoa que você convida para um evento, uma pessoa que você convida para uma academia, um seminário de academia, ou enfim, tantas coisas, uma revista que você dá, um presente de um livro, tantas coisas que a gente faz na nossa vida de líderes que nos traz esse sentimento, essa sensação de felicidade. Quando a gente vê a felicidade do outro, a gente também fica feliz, né? Então, aqui no nosso tema, na verdade, o professor Seiichi Taniguchi, ele ainda desenvolve várias coisas, mas nós estamos com o nosso tempo já praticamente esgotado, e eu queria somente trazer, para a gente finalizar, uma fala que tem também na literatura da Seiichi Onaie, né? Mas a Hatha Taniguchi agora nos fala: a felicidade não chega até você numa hora específica, numa circunstância específica. Ela já está dentro de você. Ela já está dentro de nós. A felicidade já é algo inerente a nós, seres humanos, filhos de Deus. Ela já está dentro de você. O poder de dominar as circunstâncias já está dentro de nós. A capacidade, sabe, de dominar qualquer circunstância. Nós não somos dominados pelas circunstâncias, muito pelo contrário. Nós dominamos as circunstâncias, porque essa capacidade nós temos como filho de Deus. Cristo disse: pedi e vos será dado. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Porém, diz o professor aqui, são poucas as pessoas que, pedindo felicidade, a recebem.
A felicidade já está dentro de você. Não precisa pedir. A felicidade, ela está dentro de você. Basta que você tome a ação de não fazer com que sua vida seja focada somente em você mesmo. Né? Nós chamamos isso de manifestar o ego aqui na Setionei, né? Vamos dominar esse tal de ego, vamos esquecer um pouquinho, sabe, aquilo que é somente do meu benefício. Né? Vamos olhar para as outras pessoas. Então, a felicidade já está dentro de você e passará a se manifestar concretamente quando você abandonar a atitude mental de querer coisas somente para si. Vou ler de novo. A felicidade já está dentro de você e passará a se manifestar concretamente quando você abandonar a atitude mental de querer as coisas somente para si e passar a empregar tudo o que é seu em benefício dos outros. Amigos, é como nós falamos, está à nossa disposição, está na nossa frente. Basta que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir. As pessoas que estão à nossa volta, na verdade, diz o professor Masaru Taniguchi, são os nossos anjos, são os nossos melhores amigos. Eles estão aqui exatamente nos dando essa oportunidade para que a gente manifeste cada vez mais a nossa perfeição de filhos de Deus, para que a nossa vida cada vez mais seja uma vida plena, né? Uma vida realmente de felicidade. Então, para que a gente possa encerrar agora essa nossa conversa aqui no Domingo da Setionai, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, que nos foi dada, parabenizar todos que estão participando, que possam fazer com que esse programa chegue a mais pessoas, né? Chegue a mais pessoas, curta, comente, aperte o sininho, né? Faz todas essas coisas que tem que ser feito, inscrever no canal, porque nossa missão, na verdade, é levar essa boa nova ao maior número possível de pessoas, né? Nós não chegamos aqui na Setionai por um acaso, viemos graças a, logicamente, às virtudes dos nossos antepassados, e estamos aqui com a missão de levar essa boa nova. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a nossa vida é uma vida divina, é uma vida perfeita. Então, para que a gente possa encerrar agora, eu queria deixar para vocês mais uma dica, só mais uma dica. Nós temos mais um livro para indicar para vocês. Ele chama Preceitos de Luz. Preceito de Luz é um livro de tópicos, então a gente pode ler um por dia, 2, 3, o tanto que você quiser. São ensinamentos grandiosos que nós temos para colocar no nosso dia a dia, na nossa vida prática. E esse aqui é do dia 1º de dezembro. Essa é uma oração, anulando o ego, Deus se manifesta. O professor Masaru Taniguchi fala assim, essa é a minha oração, essa é a oração de mestre Masaru Taniguchi, e eu peguei também essa oração para mim. Sempre que a gente tem, principalmente, atividades, não somente doutrinárias, mas atividades principalmente organizacionais, eu faço questão de fazer essa oração antes de iniciar essa atividade, porque ela é de uma profundidade grandiosa, mas também ela vai exatamente no cerne da questão, que é eliminar o ego. Então, eu gostaria de ler essa oração para vocês, anulando o ego, Deus se manifesta. Preceitos de luz do dia 1º de dezembro. Então, a oração começa assim, ó Deus, do fundo da minha alma, que eu ouça com precisão a sua voz, que a sua vontade se manifeste na minha mente, que o meu ego seja anulado e que os meus atos sejam os teus atos. Ó Deus, do fundo da minha alma, que eu ouça com precisão a sua voz, que a sua vontade se manifeste na minha mente, que o meu ego seja anulado, que o meu ego seja anulado, que o meu ego seja anulado e que os meus atos sejam os seus atos. Muito obrigada, muito obrigada. E assim nós encerramos essa atividade aqui do Domingo da Setionai.
Que Deus abençoe, que Deus proteja cada vez mais a todos os senhores, que as nossas vidas possam ser cada dia mais felizes. Muito obrigada, muito obrigada. A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seichonoye do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha pró-natal da Seichonoye do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas de fim de ano, levando alegria e esperança. Para que o sucesso em 2023 seja igualmente grandioso, contamos com a sua colaboração para a campanha pró-Natal. As doações podem ser feitas nas sedes regionais da Seichonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal! Vem aí o Seminário para Casais 2023, dias 18 a 19 de novembro, nas academias de Ibiúna, São Paulo, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 2 a 3 de dezembro, na Academia de Curitiba, Paraná. Amar, recomeçar, sorrir, sonhar, realizar. Seminário para Casais 2023. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail casais@sni.org.br. Muito obrigado!